Esse é o Polo da Guerra e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, 26 de setembro de 2024. São 10 horas em Maputo, 11 horas lá em Kiev no momento em que gravo este vídeo. Na linha da frente, poucos avanços, mas tivemos o habitual bombardeio russo com drones e mísseis contra posições na Ucrânia. Em Moscou, um armazém continua a pegar fogo desde ontem e ameaça atingir uma bomba de gasolina. Vamos falar desses e outros assuntos em detalhe. Obrigado a você que assiste o vídeo, deixe seu like e aproveite e inscreva-se no canal. Pois bem, vamos olhar para o mapa da situação. A Ucrânia, durante a madrugada, foi atingido por um enxame de drones e também mísseis lançados pelos russos. Aqui podemos ver a região de Vuhledar sendo bombardeado pela aviação russa, o que naturalmente força os ucranianos a terem que abandonar esta posição porque se tornou mesmo insustentável. Os drones russos causaram estragos também em zonas residenciais. Neste ponto, um drone foi abatido e depois seus destroços acabaram por atingir uma residência. Vamos olhar o balanço dos ataques russos na madrugada desta quinta-feira. 2 mísseis desconhecidos foram lançados e a Ucrânia não conseguiu derrubar nenhum deles. 4 mísseis KH-59 e 69 mísseis de cruzeiros foram lançados pela Rússia e também foram todos eles derrubados. 78 drones Shahed são drones de fabricação iraniana. 78 foram lançados e 66 foram derrubados pelas defesas antiaéreas. O saldo de 8 drones Shahed foram derrubados por via da guerra eletrônica. Em Zaporizhia, destroços de um drone causaram incêndio numa zona residencial contra um edifício e o saldo é de 7 pessoas feridas, incluindo 4 mulheres, 2 homens e um menino de 14 anos. Depois de um ataque russo que atingiu um edifício residencial, uma área também industrial no distrito de Peshesky, em Kiev. Na região de Kramatorsk, Rússia lançou bombas guiadas que acabaram por atingir zonas residenciais, onde até o momento há um saldo de 2 mortos e 12 feridos, incluindo crianças. Pois bem, olhando para a situação ali em Vuhledar, enquanto a Rússia empurra os ucranianos, estão mesmo saindo daquele cerco em direção à Bolivianka para formar novas posições. Como dissemos antes, os ucranianos estavam aqui nesse caldeirão e os russos tentando fazer o cerco aqui para forçar ou a captura dos defensores ucranianos ou a sua saída desta posição. Infelizmente, os ucranianos vão ter mesmo que abandonar esta posição. Já na Rússia, um armazém de peças de carro em Moscou continua a pegar fogo. Desde ontem, as chamas atingiram mais de 10 metros de altura e uma área de 600 metros quadrados e ameaçam atingir bombas de gasolina. Aqui uma enorme coluna de massa subindo ali pela cidade. Não se sabe se foi um ataque ucraniano ou mesmo um acidente ali neste armazém. Bom, os russos decidiram parar uma coluna de logística à beira da estrada e os ucranianos foram lá e mostraram como é que se faz. Aqui os combatentes do 109º Batalhão de Assalto usaram drones FPV para atacar veículos BMP ali dos russos.
como dá para ver neste vídeo. Não sobrou nada ali dos russos, foi tudo explodido no momento em que o segundo drone ali chega, o outro veículo já está atingido, vai mais um e pronto, foi tudo para usar. Bom, agora vamos falar de notícias preocupantes, porque a Rússia decidiu fornecer mísseis anti-navio aos grupos terroristas ali em Iêmen. Estou me referindo aos Houthis, que são terroristas que atacam navios que passam ali pelo corredor do Mar Vermelho. Enfim, a Rússia está só fazendo exatamente aquilo que é sua natureza, patrocinar terrorismo em todo o mundo e nada para além disso. A Rússia diz que vai rever sua doutrina de emprego de armas nucleares e a proposta é incluir cláusulas segundo a qual a guerra contra a Rússia por um país não nuclear com apoio de uma potência nuclear se tornará motivo para o uso de armas nucleares. Bom, esse é um grito de socorro do Putin, porque Putin sabe que o Ocidente está se vendo pressionado a liberar o uso das armas que fornece a Ucrânia para atingir a Rússia em toda a sua extensão. Então, Putin está só aqui pedindo socorro porque ele não vai usar armas nucleares a menos que ele também não queira mais insistir, né? Bom, aqui mais um idiota do, sei lá, não sei se é namorada do Putin. O Trump diz que a Ucrânia tem que se render e porque a Rússia sempre ganhou as guerras. Enfim, a Rússia perdeu a guerra em 1917, perdeu a guerra em Afeganistão, perdeu a primeira guerra contra a Chechênia e já perdeu, na verdade, porque a Rússia queria ganhar a guerra em 72 horas e perdeu essa guerra. Então, história do Trump em tempo de eleição. Aqui o Trump dizendo que a Ucrânia não existe mais, quase tudo foi destruído e milhões de pessoas morreram. Sim, é verdade. Muitas pessoas estão morrendo na guerra lá na Ucrânia, principalmente porque a Rússia, ao invés de visar alvos militares, visa de propósito alvos civis. Mas não, a Ucrânia existe e tudo o que se pensava nos primeiros dias da guerra não aconteceu. A Ucrânia não capitulou, não aceitou se vender, abrir as pernas para o Putin. Então, isso só mostra como, de fato, Putin está irritado pelo fato de ter fracassado, porque a única coisa que restou à Rússia neste momento é se destruir, porque Putin não pode admitir que perdeu a guerra. Os seus soldados estariam ali lutando em vão. Então Putin precisa destruir o seu exército para, no mínimo, não voltar ninguém para se revoltar contra ele. Então Trump está só fazendo o trabalho de passar os panos para o Putin, mas a derrota todo mundo sabe, Putin já perdeu e não vai usar armas nucleares simplesmente porque elas foram feitas para não serem usadas. Simples quanto isso. Para além disso, as armas da Rússia estão se mostrando um fracasso. Não tem como a Rússia vencer esta guerra. Aqui mais informações que mostram a decadência da Rússia. Investigações de grupos de inteligência descobriram que a fabricação do Su-57 está em perigo por falta de componentes vindo do Ocidente. Esta é aquela velha teoria dos socialistas e comunistas de orgulho nacional, temos que ser orgulhoso, produzir o que é nosso, enfim. Nenhum país, na verdade, consegue ser tão autossuficiente para produzir alguma coisa por conta própria. Isso não passa de história. A Rússia, para produzir seus equipamentos militares, precisa muito mais do Ocidente do que o Ocidente precisa da Rússia. E neste momento em que a Rússia iniciou a guerra contra a Ucrânia, as sanções estão exatamente se mostrando que sim, funcionam. Muitos dizem, não, mas sanções não funcionam. Olha, está aqui o Su-57, que é o caça da quinta geração que a Rússia está a tentar tirar desde lá, não sei há quanto tempo,
esse caça foi desenhado, projetado para ser um caça de superioridade aérea para competir com o F-22. O F-22 está para ser aposentado por falta de competidor. Enfim, são coisas da Rússia mesmo. Só para mostrar o quão a Rússia de fato está 50 anos, 20 anos atrasados, na verdade, e tudo que a Rússia passa a contar, principalmente para os nossos países africanos, é tudo história, história. Vai lá ver que tipo de armamento nós temos vindo da Rússia. Não funciona. O Noel Report traz aqui o resumo de equipamentos e perdas russas no dia 26 de setembro de 2024. Mais de 1.400 homens foram perdidos. Lembre, essas pessoas podem não necessariamente, esses soldados não necessariamente morreram, mas talvez também foram severamente atingidos de maneira que não voltarão ao campo da batalha. 10 tanques foram perdidos, 44 AFV e 71 peças de artilharia, sistemas de defesa antiaérea 7 e 67 UAVs, drones e 4 mísseis de cruzeiro. A Rússia, como já disse, está ali na guerra simplesmente para se autodestruir. Depois de 72 horas que o Putin planejava tomar a Ucrânia, não tem mais nada para a Rússia fazer na Ucrânia, já perdeu essa guerra e está ali a destruir o seu exército. Bom, agora vamos falar dos aliados. O Reino Unido e seus aliados ocidentais esgotaram seus estoques de armas depois de mais de 2 anos e meio de apoio à Ucrânia, de acordo com o ministro das Forças Armadas, Luke Pollard. Antes das negociações da ONU, Pollard enfatizou a necessidade de uma estratégia de produção de longo prazo. Bom, aqui as Roussettes devem estar a celebrar as armas do Ocidente acabaram. Isso é só história. Tem muito mais armamento no Ocidente, na verdade, que a única coisa que eu vejo é que o Ocidente está numa espécie de moderar a guerra da Ucrânia por vários objetivos e intenções que diferentes países têm em relação à situação da guerra ou ao andamento desta guerra. Os Estados Unidos, por exemplo, para Biden é importante moderar a guerra na Ucrânia porque ele quer usar a guerra para poder ganhar as eleições ou como mais um empurrão para poder ganhar as eleições. Mas a verdade, todos sabem que se o Ocidente liberar todo o armamento para a Ucrânia acaba facilmente com o que restou da Rússia ali. Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda militar avaliado em mais de 375 milhões para apoiar os esforços de defesa da Ucrânia perante a invasão russa. A ajuda inclui munições adicionais como HIMARS e artilharia de 150 mm e 105 mm, munições de fragmentação, blindados e outros itens como veículos de transporte. Então, para os russos que queriam celebrar, aí está, a Ucrânia vai continuar sendo ajudado e a Ucrânia vai continuar sendo ajudado porque é o lado certo, não tem porquê. A Ucrânia está certo e por isso vai ser ajudado do mesmo jeito que a Rússia foi ajudado ou então a União Soviética foi ajudado lá em 1939, 40 por aí, na Segunda Guerra Mundial, porque queria se combater o Hitler. Hoje a Ucrânia está certo. Qualquer um que se nega isso apenas nega a verdade. Pela primeira vez, o pacote de ajuda incluirá bombas de deslizamento americano. Portanto, Jason, essas bombas são bombas que são lançadas por caças e, no caso, serão lançados pelo F-16, que a Ucrânia já tem um pouco desses equipamentos para poder lançar as bombas que vão até 70 milhas ou cerca de 130 quilômetros. Portanto, a Rússia deve se preparar. Essas bombas são guiadas por GPS e também por um sistema inercial, ou seja, ainda que a Rússia possa fazer o GPS ficar maluco, ainda assim a Rússia vai ser atingida por essas bombas. Tomara que a Ucrânia receba logo
essas bombas. Para terminar, vamos olhar aqui para Euromaidan. Tyler e Nick Shea estão percorrendo 1.200 quilômetros pela Ucrânia para destacar a resiliência do país em meio à guerra. Enfim, todos os ucranianos, em qualquer que seja a sua área, nesse momento de grande aperto, são mesmo necessários e esses dois vão fazer esta maratona para arrecadar também fundos a favor das crianças e soldados ali em Mariupol. Este foi o vídeo de hoje. Deixe seu like e até a próxima.